dia, bem-vindos de novo aqui no meu canal Talk by Faith. No dia de hoje a gente tem um convidado muito especial, ele é amigo meu e eu decidi convidar ele para fazer algumas perguntinhas sobre sua vida e tal. Então, se você quer ficar aqui no meu canal, escutar um pouquinho sobre a vida dele, muito bem-vindo, pode ficar aqui. E pronto, então acho que a gente vai começar. Ok, vamos dar bem-vinda para ele, meu amigo Lucas. Vamos lá. Bem-vindos no meu canal aqui no Talk by Faith. Eu falei antes que eu tinha um convidado muito especial, ele é amigo meu. E eu quero apresentar para vocês o Lucas. Oi, Lucas, bem-vindo no meu canal. E se você quiser, pode se apresentar um pouquinho para assim sobre você. Meu nome é Lucas, eu moro no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Bertioga. É bem o litoral brasileiro mesmo. Eu faço parte da Igreja Semente de Vida, que já está há um tempo aqui na cidade. E a gente desenvolve alguns projetos sociais aí nas redes com as pessoas. Legal. Primeira pergunta. Como foi o seu encontro com o Senhor? Na verdade, eu acho que eu nasci dentro da igreja. Assim, minha família ela é bem religiosa, mas sempre tive uma sensibilidade espiritual muito forte, nesse sentido de... a galera costuma falar aqui muito sobre a questão do espírito, né? De escutar essa questão de muitas vozes na cabeça, de ver vultos e afins. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito de ver muitas figuras que a gente vê, né, por aí em outras religiões. Tipo Preto Velho, tinha algumas experiências com anjos e tudo mais. Só que isso era desde muito pequeno. Então, eu sempre vivia muito assustado porque eu não tinha um discernimento do que era, né? Daí, a primeira vez que eu lembro de... que eu já escutava muitas vozes, mas que eu lembro de ter ido à igreja porque eu quis. E, né, a minha avó cresceu a gente lá dentro, mas a primeira vez que eu quis, eu lembro que eu estava muito assustado porque eu escutava muitas coisas e eu acho que naquele dia alguma coisa mudou e eu estava com medo, pensando que alguma coisa ia acontecer. Então eu lembro de ter escutado o Espírito Santo falando que eu poderia ter ajuda. Então eu fui até a igreja, na verdade, receber essa ajuda porque eu falava para as pessoas o que eu via, o que eu escutava, o que eu sentia, o que eu sonhava, e todo mundo falava que eu era louco, ou que eu comi muito tarde antes de dormir, ou que eu estava vendo muito filme e ninguém acreditava. Então acho que o meu primeiro contato com Cristo, na verdade, não foi por Cristo ser Deus, mas por Cristo oferecer uma ajuda, né? E aí eu fui. Entendi. Quantos anos você tinha nesse momento? Eu era bem novinho. Eu devia ter em torno de 6, 7 anos, mais ou menos. Sério? Meu Deus. Eu acho que se eu fosse você nessa época também, eu ficaria bem assustada. Porque, assim, uma criança, né? É bem difícil. E começando tudo de novo, sem entender nada. Bem difícil mesmo. Tá, entendi. Outra pergunta para você. Aí, quando você teve esse encontro com o Senhor, depois, mais velho, como... Não. Qual foi a mudança, a maior mudança que você teve quando conheceu o Senhor? Por exemplo, essas lutas que você tinha, como ajudou o Senhor para mudar aquilo? Eu acho que demorou bastante, né? Porque eu cresci numa igreja muito tradicional. Então eu cresci inserido dentro desse contexto onde você tinha que usar terno, gravata, e você não podia usar uma roupa diferente como a gente usa hoje em dia, porque naquela época se você usasse isso, você era endemoniado, né? Então a galera não gostava. Sério?
Não Era acredito. bem complicado. Então, eu tinha que andar de roupa social direto. Era sempre calça, não podia short, não podia andar de chinelo em todos os lugares. E aí chegou um dia que eu já estava morto, né, espiritualmente, literalmente. E aí eu saí da igreja e estava, né, nesse meio termo, né, de não reconhecer, por exemplo, diferenças de eu estar fora e dentro do templo. Porque eu falava para Deus, as mesmas coisas que eu faço fora, eu faço dentro, e aqui dentro eu vejo tantos erros, tantas coisas. Então não tem sentido eu estar aqui, porque eu não estou me sentindo mais bem. E aí foi numa época onde a minha oração era muito voltada para isso, né? Deus, eu estou morrendo espiritualmente, eu não me sinto bem, eu não quero mentir. E aí uma das minhas amigas, né, a Nath de São Paulo, Deus me deu uns sonhos assim que eu estava me aproximando dela. E aí na mesma semana ela me falou de um encontro com Deus. Mudou minha vida, na verdade, né? Porque foi, nossa, bem forte. Só que acho que o maior problema foi que todas as coisas que eu passava não paravam. Então eu fui até o encontro, reconheci Cristo, só que eu continuava vendo demônio à torta e à direita, eu continuava ouvindo vozes. Então a galera ia em cultos de libertação e eu sentia cheiros assim muito fortes e começava a presenciar as coisas, e aquilo foi me desenvolvendo uma crise de pânico de estar nesses ambientes quando começava. Então, por exemplo, a galera ia começar um culto de libertação, eu queria ir embora. Então, eu não queria orar pelas pessoas porque eu vivenciava muitas coisas ali. E aí, eu estava nesse meio termo, né, de reconhecer Deus enquanto pai, porque eu não tinha pai. Eu cresci com a minha avó, meu pai morreu muito cedo, então eu não sabia o que era um Deus pai, eu sabia que era um Deus. E aí depois eu passei a ter que mudar um pouco, porque em toda a minha vida eu estava com Deus porque eu precisava de ajuda. E aí eu tinha que aprender a buscar Deus, não somente por conta da ajuda. Então foi um processo muito longo, né? E aí eu não sabia o que eu escutava, o que eu seguia e tudo. E eu me tornei muito dependente de uma liderança, muito dependente das pessoas me direcionarem a fazer alguma coisa. Eu não conseguia ter uma opinião. E aí quando foi uns 4 anos atrás, que foi a época que vocês vieram para o Brasil, a gente foi para a convenção. E aí naquela convenção eu já estava muito turbulento interiormente, sabe? Eu estava muito bagunçado. E eu já estava algum tempo sem conseguir ir para a igreja, sem ânimo para nada. E aí o pastor me ligou, falou que estava precisando de ajuda para receber vocês, né? Que vocês estavam vindo da Colômbia e tudo. E na época ninguém sabia falar espanhol. Só que aí era uma questão de honra, né? Porque toda vez que eles iam até a Colômbia, vocês recebiam eles falavam, então a gente vai servir eles, vai dar um jeito. E aí era engraçado, né? Porque eu recebia vocês e eu só dava risada, porque eu não entendia nada. E a gente foi se entendendo. E aí quando chegou no final da convenção, o pastor Laudio Guerra fez uma oração. E aí ele falou, olha, fala para Deus exatamente o que você quer e ele vai te ouvir, mas seja sincero, faça aquela oração que você nunca teve coragem. E aí eu estava na sala das crianças, né, vendo a pregação dele pela televisão, e aí eu me afastei um pouco da galera e falei, pai, eu preciso de silêncio, assim, não quero mais. Não quero ouvir, não quero ver, não quero presenciar, eu quero silêncio para colocar minha cabeça no lugar, porque eu não consigo mais. E aí aquele dia foi o ponto, assim, eu acho, da minha vida, né? Aí eu saí da convenção, não escutava mais nada, não escutava Espírito Santo, não escutava demônios, não presenciava, não sentia as coisas. E aí eu saí da igreja. E aí eu falei para Deus, eu falei, olha, eu vou acho, me estabelecer emocionalmente, né? E quando eu começar a pensar de novo nisso, porque toda essa questão religiosa, né, que tem por trás disso, o porquê eu vou para a igreja, o que é ser igreja, o que Deus é na minha vida, ou eu volto 100% para ser de verdade ou eu não volto.
E aí eu fiquei um bom tempo longe, assim. Continuei estudando, iniciei a faculdade, continuei minha vida. Me mudei de cidade, né? Saí de São Paulo, vim para Bertioga. E aí nessa brincadeira foram 4 anos. 4 anos E você chegou um dia afastado do que, Senhor? sem escutar e sem presenciar Nossa, nada. ok. 4 anos. E aí um dia eu estava em casa, e aí eu estava uma crise de depressão muito forte. E aí enquanto eu chorava, né, o psicólogo sempre falava para a gente respirar fundo e analisar as coisas boas. E aí eu comecei a relembrar algumas coisas do passado, porque eu não lembrava de tudo que eu fazia na igreja, tudo que eu presenciava. Né? Deus bloqueou várias lembranças. E aí eu comecei a me perguntar, tipo, por que eu fazia tanto na igreja? Porque eu cresci lá dentro e não lembro mais. E aí eu fui perguntando e aí a oração começou a acontecer aos poucos, né? Então, aos poucos eu comecei a indagar a Deus uma coisa aqui e ali. E aí naquele dia eu fui dormir e aí eu tive um sonho com o rapaz que é meu líder hoje. Eu passava sempre em frente a uma igreja, eu achava ela bonita na placa e tudo. E aí eu tive um sonho que eu entrava dentro dessa igreja, eu encontrava esse rapaz e conversava com ele, ele me dava um abraço muito gostoso, sabe? Quando você sente aquilo no sonho. Uhum. Aí eu fiquei maluco, né? Eu falei, pô, que absurdo sonhar com as pessoas, né? Fui até a igreja ver o rapaz, aí esperei a celebração acabar, vi ele, e aí eu falei pra ele, olha, eu vim aqui, eu tive um sonho com você, e eu não entendi, eu queria ver o que que era. Aí ele ficou meio assim, né? E aí eu vim e tô aqui até hoje. Só que assim, quando eu entrei na igreja, foi muito diferente, porque eu não escutava mais todas aquelas coisas, eu não presenciava todas aquelas coisas. Eu entrei na igreja para fazer uma adoração e eu consegui adorar assim, com a mente tranquila, sabe? Ok. Mas É, então, você teve muito tempo que sofreu de ansiedade, depressão, né? Mas isso foi quando você se afastou do Senhor? Foi depois ou antes? acho que foi uma mistura, assim, na verdade. Porque quando eu entrei na igreja, eu já entrei com uma visão de que Deus ia ser um médico. Então eu não entendi a diferença de Deus que cuida e Deus enquanto Deus. E aí eu acho que a frustração de não ver o problema se resolvendo foi acumulando muito, né? Então naquela época tinha uma pressão muito grande no sentido de você tem que ajudar todo mundo, você tem que ser exemplo. Se você tem um problema e o problema não resolve, você é o errado. Então eram várias pressões que as pessoas colocavam e eu não tinha maturidade para entender. E aí chegou algum ponto que eu acho que isso começou a acumular. Então eu tinha uma necessidade de ajudar todo mundo, só que eu não conseguia me ajudar. E aí eu acho Ok. que em algum ponto isso foi acumulando muito. Quando eu saí da igreja, que lógico, né? Era um pilar que eu tinha porque eu já cresci nesse meio, né? Então quando eu me afastei do tempo e várias pessoas se afastaram de mim porque tem essa relação de que ele não está mais na igreja, ele não é mais nosso amigo, acho que aquilo causou uma dor muito grande, porque eu ficava indignado, né? Eu falava, tantas pessoas que eu tinha no ciclo não estão mais, eu não tenho mais as pessoas que me abraçam, são poucas que ainda conseguem falar uma coisa aqui e ali, e eu não tinha mais essa rotina de falar com Deus, né? Então, um problema que provavelmente já estava começando ali explodiu. E aí, claro, comecei a falar com psicólogo e tudo, várias crises depressivas passaram, e aí, com o tempo, eu fui me restabelecendo emocionalmente, para entender e falar: olha, não era necessariamente culpa de Deus, e nem somente culpa das pessoas também, né? Foi uma coisa que já nasceu, só que eu não tinha maturidade, e também não tinha pessoas que entendessem aquilo, né? E aí eu acho que explodiu por conta disso. Eu acredito que quando eu saí foi o ápice, assim, né? A bomba caiu no chão. Meu Deus. Entendi. Tem muita coisa, né? E acho que é bem mais difícil quando
por exemplo, a gente está na igreja, cresceu na igreja e sai da igreja e voltar de novo é bem difícil, né? Eu acho que isso é bem complicado. Ainda não tenho experimentado isso e espero não ter que experimentar aquilo, mas eu tenho amigos que eles foram embora e eles não querem saber nada da igreja, nem... E às vezes a gente, como cristão, a gente não fala com aquelas pessoas que foram embora da igreja. E eu acho isso bem errado, porque eles precisam mais da gente. E a gente não sabe se eles estão passando temporadas ou coisas como você, tipo ansiedade, depressão, e a gente acha que eles foram embora, eles, sabe, como deixar eles fazer o que eles quiserem, mas eu acho bem importante, como amigos e irmãos no Senhor, nos apoiar, né? Tipo, se eles foram embora, eles precisam mais ajuda do que antes, né? Então, é bem complexo, bem complexo. Mas eu acho que o Senhor, Ele quer também nos provar em todas as áreas, em toda coisa. É. Mas eu acho que é bem importante, às vezes, que a gente fique sozinho para procurar o Senhor. Depender dele sempre, né? Importante isso. Como é seu relacionamento com o Senhor? Devocional, oração, como é? Hoje eu acredito que o meu relacionamento é o que Deus quer falar nas coisas. Eu acho que a maior falha de grande parte, né, da igreja é espiritualizar demais coisas que não tem que ser espiritualizado, né? Porque a gente já sabe que Deus, ele está em todas as coisas, a gente sabe que ele se manifesta em todas as coisas, só que ele próprio fala, tem coisas que quem faz é você, não eu. Tem coisas que eu chamei você para fazer, não eu. Então eu te capacito, te dou recurso e agora você levanta e vai fazer. Por exemplo, você vai orar, você não precisa estar ajoelhado. A questão da adoração não é o gesto, né? É a conversa, a sinceridade e o coração que você vai expressar. Hoje você vai ofertar, é o fundamento da oferta, não é o dinheiro, né? E eu acho que essas questões que me aproximam de Deus no sentido de olhar e falar assim, olha, Deus é Pai, mas qual é o fundamento por trás disso? O que é essa paternidade? Como que eu aplico ela na prática? Porque senão vira uma teoria, sabe? A gente fala, olha, ele morreu por você, ele te dá o livre-arbítrio, só que você consegue se relacionar com ele porque ele é um Deus de interação, ele não está parado, ele não está imóvel. Uhum. Então é muito mais essa questão, sabe? Eu tento me manter nessa questão orgânica. Eu acho que hoje eu gosto e me sinto bem por não seguir uma receita, né? De ver Deus se manifestar e entender como ele se manifesta e entender que ele é Deus, mas ele quer estar ali comigo e tal. Eu acho isso lindo demais. Amém. Sim, eu acho que, assim, cada pessoa tem seu jeito de se relacionar com o Senhor, né? Mas eu acho isso muito importante. Tipo, às vezes o que você falava é muito real. Tipo, que as pessoas sempre querem fazer tudo muito religioso e, sabe? E às vezes a gente não conseguisse ficar mais perto do Senhor porque acha que não é santo demais, né? Você não está cumprindo com aquilo, fazendo aquilo. Então você não você não pode ficar perto do Senhor porque você não cumpre com aquelas coisas que você tem que fazer na igreja, então você é julgado e a culpa, tudo isso afasta você do Senhor, né? Não permitem que as pessoas conheçam o amor do Senhor realmente. Então, já para terminar o vídeo, uma dica para aqueles que querem se aproximar do Senhor, que, por exemplo, como você, que você se afastou um tempo, mas você quis voltar antes, que dica ou conselho você daria para aquelas pessoas que precisam voltar para o Senhor? Eu acho que o primeiro ponto é sinceridade, porque não existe pessoa que pode nos aproximar de Deus, mas existem pessoas que são referências para nos auxiliar a se aproximar dele de novo.
Porque às vezes a gente fala para as pessoas, olha, volta para a igreja, ora, ou busca a Deus com todo o seu coração, e as pessoas elas não entendem isso. Então a gente precisa entender que a glória de Deus ela é sempre coletiva. Por isso Jesus fala para a gente ir em dois, e Deus fala para Adão não ficar sozinho. Porque existem momentos que a gente não vai conseguir orar, mas vai ter alguém que ora por nós. Existem momentos que a gente não vai conseguir andar, vai ter alguém que anda por nós. Então a gente não vai conseguir comprar alguma coisa para sobreviver, a outra pessoa nos ajuda. Assim como nós vamos poder ajudar. Então eu acho que o ponto necessário é esse. Então, por exemplo, a Bíblia é muito clara que ela fala que a gente tem que amar as pessoas. Só que amar e conviver é diferente. Então, assim, a gente vai até a igreja, a pessoa não fez bem, sabe, perdoa ela, às vezes o erro é nosso, libera perdão. Mas se ela não está te fazendo bem, se afasta até você conseguir se relacionar. Eu acho que o que falta nas pessoas é sinceridade, ao ponto de falar assim, olha, pai, eu não aguento tal pessoa. Então me ajuda a conviver com ela. Então, às vezes as pessoas elas falam, olha, pai, eu não consigo te escutar. Me ajuda a te escutar. Pai, eu não entendo quem você é. Então, por exemplo, eu vejo muitos casos disso, de pessoas que não têm pais, e elas vão dentro da igreja, mas elas não falam. Só que aí toda vez que a gente fala de paternidade, dói nelas. Só que o que falta é a sinceridade delas falarem assim, Deus, Pai, Senhor, eu não sei o que significa isso. Então me ensina a ser filho. Me ensina como você pode ser pai. E aí nessa sinceridade Deus coloca. Então eu sempre falo para as pessoas, o importante é o coração que a gente coloca diante de Deus, né? Se a gente acha que oração é só fala, mas oração é um diálogo. E às vezes o diálogo ele é um abraço. Às vezes o diálogo ele é choro. Às vezes o diálogo é silêncio. Tudo fala. Então a gente não precisa colocar na nossa cabeça que a gente tem que se ajoelhar e tem que falar por meia hora com Deus. Não é necessário. Às vezes a gente está com uma dor, a gente precisa chorar, chora. Sabe? Chora, mas com a consciência de que você está chorando diante de Deus. Às vezes a gente precisa ser escutado, fala, mas fala tudo. Fala com as palavras que tem. Não precisa poupar. Fala do jeito que você quer falar. Porque o importante é o coração. E aí Deus se manifesta. Então não tem bem uma receita. Porque se as pessoas elas entenderem que Deus ele decide sair do trono dele para interagir conosco, e ele dá essa honra de ensinar no exemplo, aí eu acho que tudo muda. Então, assim, o grande lance de estar com Deus, retornar para Deus ou conhecer Deus é a sinceridade sempre, né? Amém. Isso é muito importante, sim. Que às vezes a gente não fala nada ou guarda muitas coisas para não ser julgado, para não ser culpado das coisas, né? Mas o Senhor é isso que Ele quer, né? Um coração sincero. Coração sincero, que escute sua voz, que somente fique aí. Tipo, tô aqui, não sei como orar, me ajuda, né? Acho isso muito importante. Então, obrigada, Lucas. Muito, muito obrigada, Lucas. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu oro para o Senhor a gente voltar a se ver de novo, para se ver de novo. Amém. Amém. Que a gente, são 4 anos. Foi em 2016, né? Que a gente se conheceu. Foi bem legal. Eu já sinto muita saudade do Brasil, do açaí. Meu Deus, muita coisa. Mas tá bom. Obrigada pro Senhor que a gente se conheceu lá. Tem uma mensagem muito legal. E pronto. Então, é isso. Galera, muito obrigada a todos aqueles que assistiram o vídeo até o final. Por ensinar o vídeo, compartilhar seus comentários se vocês querem falar alguma coisa. E pronto, então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, Lucas. Tchau, tchau.
Listo? Muito blogueira, minha Pronto. amiga, muito blogueira. Não sou, não. Ai, adorei. Daqui a pouco você Tava. tá colocando um filtro. Não! Não.